Bom dia! Hoje são 18 de março de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 11º vídeo, 11, da série Leandro Carnal, no Jardim do Éden. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando alguns trechos do livro que aqui está. Livro de Leandro Carnal, com o título Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. E veremos agora mais um trecho do livro. O Leandro Carnal, ele é formado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, localizada numa região metropolitana de Porto Alegre. Ele é doutor em História Social pela USP, Universidade de São Paulo. É atualmente professor da Unicamp, Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. É conferencista, é palestrante e escritor. Além disso, o Leandro Carnal é ateu, só que ele é um ateu reservado, não é um ateu militante, não é? Muito bem, então vamos aqui ao quadro para mais uma análise do texto de Leandro Carnal. Vamos aqui. Muito bem. Na página 48 de seu livro, o Leandro Carnal escreve o que aqui está. Vamos ler. Ele diz assim: sim, a Bíblia tem escravos. Abraão teve escravos. Os escravos existem ao longo de todo o texto. Porém, o texto sagrado é suficientemente longo e amplo para comportar uma negação da escravidão no Novo Testamento. A total unidade do gênero humano é dada na carta de Paulo aos Gálatas. Já não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 28. O mesmo texto que usa escravos ao largo de dezenas de páginas promove com esse versículo um verdadeiro manifesto abolicionista, igualitário e até feminista. Tenho dúvida em dizer se isso seria uma contradição da Bíblia ou o cerne da sua riqueza como fonte. Fecha aspas. Muito bem. Vou explicar aqui o que o Leandro Carnal está dizendo. Ele diz aqui uma verdade, não é, gente? Incontestável. Que a Bíblia tem escravos, não é isso? De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está repleta de escravos. Muito bem. E ele continua que Abraão teve escravos e que os escravos existem ao longo de todo o texto, a Bíblia, não é isso? E continua o Carnal. Porém, veja o que ele diz aqui. Porém, o texto sagrado é suficientemente longo e amplo para comportar uma negação da escravidão no Novo Testamento. Muito bem. O Leandro Carnal aqui diz uma verdade, que o texto bíblico, não é isso? A Bíblia, com vários livros, ele diz que o texto sagrado, a Bíblia, é muito longa e ampla, com vários livros, com vários escritores, né? Então ele diz que ela é muito longa e ampla, e tanto isso é verdade, que os pontos de vista mudam ao longo da Bíblia. E diz ele que a Bíblia, já que está recheada de escravidão, não é isso?
já que a Bíblia está repleta de escravidão, ele diz que ela tem muitos livros e em um desses livros, num trecho de um desses livros, ela que nega, que apoia a escravidão, em um pequeno texto, ela chega a negar a escravidão. Seria aí uma contradição, não é? A Bíblia, repito, ao longo de seu texto, levanta a bandeira a favor da escravidão. E o Leandro Carnal aqui diz que existe uma passagem no Novo Testamento, que contraria aquela propaganda a favor da escravidão. E é a passagem aqui do apóstolo Paulo. Muito bem, continua o Carnal. A total unidade do gênero humano é dada na carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Gálatas, e está assim: já não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí ele diz aqui, o mesmo texto que usa escravos ao largo de dezenas de páginas, ou seja, a mesma Bíblia que em inúmeras páginas levanta a bandeira a favor da escravidão, com essa passagem aqui do apóstolo Paulo, vem aqui a contrariedade, não é? O grito do apóstolo Paulo, aqui no entendimento do Carnal, o grito do apóstolo Paulo contra a escravidão, entendeu? Então a Bíblia, em sua totalidade, a favor da escravidão, levanta a bandeira a favor da escravidão. Só que esta passagem aqui de Paulo, segundo o entendimento do Carnal, o Paulo aqui, ele dá um grito contra a inferioridade da mulher e contra a escravidão, dizendo que ambos, mulher e escravos, são iguais ali diante da graça do Senhor Jesus, certo? É o que diz o Carnal. E aqui, ó, ele diz, ó, que o apóstolo Paulo promove com esse versículo aqui, ó, de Gálatas, o 28 do capítulo 3, que o apóstolo Paulo promove um verdadeiro manifesto abolicionista. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui dá a entender que ele se contraria quando diz que aqui os escravos se igualam aos homens livres e a mulher se iguala ao homem. E aqui diz o Carnal, manifesto abolicionista, não é isso? Contra a escravidão, aqui o apóstolo Paulo, aqui de igualdade, ó, igualitário, não é isso? E até mesmo aqui o apóstolo Paulo levantando uma bandeira em defesa da mulher. É o que diz aí o Carnal. E aí vem um Carnal. Tenho dúvida em dizer se isso seria uma contradição. Por quê? Porque na quase totalidade dos escritos do apóstolo Paulo, ele é a favor da escravidão e ele é contra a mulher, a favor do homem. Só que aqui o Carnal entende que o apóstolo Paulo, aqui, numa aparente contradição, está defendendo aqui a mulher, igualando a mulher ao homem e igualando o homem livre ao escravo. Só que aqui o Carnal, ele comete um pequeno deslize, apenas um pequeno deslize, porque o sentido não é esse aqui da passagem bíblica. Em momento algum, o apóstolo Paulo, em seus escritos, em momento algum, o rapaz aqui começou a fazer aí um trabalho aqui na furadeira. Olha aí, olha o barulho aí. Em momento algum, o apóstolo Paulo defende aqui a igualdade da mulher perante o homem e nem a igualdade do escravo perante o homem livre, perante o seu senhor. E vou explicar isso aqui direitinho. Muito bem. O mundo da Bíblia. Gente, para que você entenda a Bíblia, é preciso estudá-la com profundidade, estudá-la com seriedade. Do contrário,
você não entenderá o mundo da Bíblia. O mundo da Bíblia, obviamente, era muito diferente do mundo de hoje, o nosso aqui. Como você vê, a Bíblia foi feita para um povo, o povo hebreu, o povo judeu, e não para o povo brasileiro. A Bíblia foi escrita, se juntando tudo, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, vamos colocar aí há 6.000 anos, e o Novo Testamento, não é? Aí, por volta de 2.000 anos. Então você vê que são épocas diferentes da de hoje. O mundo da Bíblia, pois, é profundamente diferente do mundo hoje aqui em que vivemos. E peguemos como exemplo o Brasil. O que a Bíblia mostra aqui, as características do mundo bíblico são muito diferentes das características do nosso mundo aqui no Brasil, não é? Muito bem. Então, no mundo da Bíblia, gente, havia a supremacia do homem. Havia a supremacia do homem. Por quê? Porque era uma sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal é aquela em que o homem se sobressai em detrimento da mulher. Então, no mundo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o homem é a figura mais importante, o macho. E aí vem a inferioridade da mulher. Outra característica do mundo bíblico. A mulher na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela apanha muito na Bíblia. Por quê? Porque é uma sociedade patriarcal, como já expliquei. Muito bem. No mundo da Bíblia também, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ali era um elogio à escravidão. Havia escravos, como aqui diz o Karnal, ao longo de todo o texto bíblico, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento para os cristãos. Ali havia a bandeira em favor da escravidão. Outra ignorância do mundo da Bíblia era a pena, a punição recaindo sobre pessoas inocentes e até mesmo sobre animais irracionais. Isso aí você vê em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento. A punição, a pena, caindo sobre pessoas inocentes e animais irracionais. Outra ignorância do mundo da Bíblia, presente no Novo Testamento e no Velho Testamento, são pecados relacionados a doenças e à ação de demônios. Eles eram tão ignorantes que quando uma pessoa adoecia, alguém dizia que era demônio, que era ali em relação a pecado, e isso está no Novo Testamento, com mais ênfase do que no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, não é isso? E aí você vê, né, em muitas passagens, né, o próprio Jesus, né, os apóstolos, relacionando doenças a pecados e também a ação de demônios. A pessoa aqui tinha um problema de epilepsia, eles diziam que era ação do demônio. Era uma ignorância sem fim. Tudo isso, gente, no mundo da Bíblia. Muito bem. Então, voltando aqui ao Karnal. O deslize do Karnal foi entender que o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que é uma das cartas do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam na Gálatas. Então, aqui o apóstolo Paulo escreveu o que está aqui, mas ele aqui não levanta a bandeira aqui de igualdade dentro da sociedade em que ele vivia. Ele não levanta aqui a bandeira contra a escravidão e também não levanta aqui a bandeira a favor da mulher, como aqui diz o Karnal. Veja, vou repetir aqui. O Karnal diz que com essa passagem aqui do apóstolo Paulo, ele, até mesmo aqui numa aparente contradição com o que ele escreve em muitos livros, em muitas cartas, ele aqui dá a entender que está igualando
o homem escravo ao seu senhor, que está equiparando a mulher ao homem. E aí seria aqui, segundo o Karnal, uma manifestação abolicionista, igualitária e até mesmo a favor das mulheres, por parte do apóstolo Paulo. Mas não é isso. O que o apóstolo Paulo, gente, está dizendo aqui, e se você pegar o versículo 27, aqui é o 28, leia o versículo 27. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, gente, está dizendo o seguinte: já não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que, veja o versículo 27, se um judeu for batizado em nome de Jesus, esse judeu aí, se ele aceitar Jesus como seu salvador pessoal, esse judeu aí, diante da ação de Jesus, diante da graça de Jesus, esse judeu aqui é um ser humano, vamos assim dizer, um ser humano que receberá toda a graça de Jesus, correto? E o grego a mesma coisa, se um homem grego se batizar em nome de Jesus, aceitar Jesus como seu salvador pessoal, então esse grego aqui, diante da graça do Senhor Jesus, esse grego aqui será igual ao judeu, tratamento igual, diante da graça de Jesus, mas não na sociedade ali em que Paulo vivia. A mesma coisa, ele diz, escravo, se um escravo aceitar Jesus como seu salvador pessoal for batizado, esse escravo aqui será, diante dos olhos de Jesus, diante da graça de Jesus, esse escravo aqui será aqui igualado ao seu senhor. O liberto aqui, ó, liberto é homem livre, não é isso? E também aqui na condição de senhor do escravo, não é isso? Nem liberto, homem livre. Então o escravo será equiparado, será igualado ao homem livre, mas isso sob o olhar de Jesus, mas não dentro da sociedade em que Paulo vivia. Da mesma coisa o homem, se um homem for batizado em nome de Jesus e uma mulher for batizada em nome de Jesus, diante dos olhos de Jesus, eles são iguais, homem e mulher são iguais, porque são cristãos. Então, diante dos olhos de Jesus, são iguais, mas não são iguais dentro da sociedade em que Paulo vivia. Então, o que o Paulo diz aqui, repetindo, é que um judeu, um grego, escravo, homem livre ou senhor do escravo, homem macho e mulher fêmea, todos são iguais se aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. Todos são iguais diante dos olhos de Jesus, mas não dentro da sociedade em que Paulo vivia. Ou seja, um judeu que aceita Jesus como seu salvador pessoal, dentro da sociedade de Paulo, não vai deixar de ser judeu. Ele continua judeu, mas aceitou a Jesus. Da mesma forma o grego que aceitar a Jesus, ele se iguala ao judeu diante dos olhos de Jesus. Mas dentro da sociedade existe ali a diferença. Judeu é uma coisa, grego é outra coisa. Da mesma forma, o escravo diante do homem liberto, o homem livre. Um escravo que aceita a Jesus como seu salvador pessoal, e aqui um homem livre que aceita Jesus também como seu salvador pessoal, diante dos olhos de Jesus, diante da graça de Jesus, diz Paulo, esse homem livre aqui é visto da mesma forma
que esse aqui escravo. Ou seja, diante da graça de Jesus, escravo e homem livre se igualam, mas não se igualam dentro da sociedade em que Paulo vivia, porque o escravo, dentro da sociedade em que Paulo vivia, mesmo aceitando a Jesus como seu salvador pessoal, esse escravo aqui continuará sempre sendo escravo. Não muda a situação dele por ter aceitado a Jesus, só diante dos olhos de Jesus. Mas dentro da sociedade em que esse escravo vive, esse escravo sim, continua sendo escravo. E aí continua sendo diferente do homem livre dentro da sociedade. Da mesma coisa a mulher e o homem. O Paulo diz aqui que um homem, um macho, que aceita Jesus como seu salvador pessoal, e uma mulher que aceita Jesus como seu salvador pessoal, diante dos olhos de Jesus, eles, o homem macho e a mulher fêmea, eles são iguais, mas diante dos olhos de Jesus. Já na sociedade em que Paulo vivia, o homem, mesmo aceitando a Jesus, esse homem continua numa situação de superioridade. E a mulher, mesmo aceitando a Jesus, mesmo se igualando ao homem diante dos olhos de Jesus, na sociedade de Paulo, a mulher, sim, deveria continuar numa posição inferior. Então aqui, em momento algum, o apóstolo Paulo iguala, dentro da sociedade em que ele vive, iguala escravo e homem livre, iguala homem a mulher. Não. Aqui é o pequeno deslize do mestre Leandro Carnal. Tudo isso aqui é em relação aos olhos de Jesus. Para os olhos de Jesus, aqueles, somente aqueles que se batizarem em nome de Jesus, é que diante de Jesus eles são iguais, mas não são iguais dentro da sociedade em que vivem. Entendeu, gente? E para aqui explicar que o apóstolo Paulo sempre, em todo o seu texto, em todas as suas cartas que estão no Novo Testamento, o apóstolo Paulo levanta a bandeira a favor da escravidão e ele levanta a bandeira a favor do homem macho. Ele vê o homem escravo como uma coisa normal e vê a inferioridade da mulher como uma coisa normal. E para explicar isso aí, vamos agora ao segundo quadro. Muito bem, apóstolo Paulo. Aqui, 3 exemplos de passagens bíblicas posteriores ao que está em Gálatas, né? Capítulo 3, versículo 28. Veja aqui que o apóstolo Paulo, como eu disse na primeira parte do vídeo, o apóstolo Paulo sempre levantou a bandeira a favor da escravidão, porque a escravidão era comum no tempo dele. Então vamos aqui a Efésios. Efésios capítulo 6, versículos 5, 8 e 9. O Paulo escreve assim. Aqui, gente, ele traz lá na Bíblia, veja lá, ele traz exemplos de lar cristão. Aí traz o comportamento do marido diante da mulher, o comportamento dos filhos e o comportamento numa família cristã do escravo diante de seu senhor, diante de seu capataz. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para os escravos, os servos. Veja o que ele diz. Quanto a vós outros, servos, quanto a vós outros, escravos, servos, obedecei, veja aí o que o Paulo diz, obedecei a vosso Senhor, ao seu proprietário. O escravo, ele tem que obedecer a seu proprietário. Palavras de Paulo, segundo a carne, veja aí, com temor, veja aí, e tremor, porque os escravos apanhavam muito, não é? Eles apanhavam muito. Então, o apóstolo Paulo
levantando a bandeira aqui a favor da escravidão, ele diz que os escravos devem obedecer rigorosamente às ordens do seu proprietário, com temor e tremor, do contrário vai apanhar muito. E diz o apóstolo Paulo, na sinceridade do vosso coração, outra ignorância bíblica, como também a Cristo. Então ele quer que o escravo obedeça ao seu proprietário, coitado do escravo, com a mesma sinceridade que deve adorar a Jesus, e com temor e tremor, correto? E continua o apóstolo Paulo. Certos, ou seja, os escravos, os servos, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor Deus, do Senhor. Quer seja servo, escravo, ou quer seja homem livre. Então você vê aí que lá naquela passagem de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, trazida pelo Leandro Carnal, ali não é um manifesto, como diz o Carnal, com todo respeito, não é um manifesto do apóstolo Paulo a favor da liberdade dos escravos e a favor da mulher. Não, não é. Ali é que o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo o escravo que deve obedecer ao seu patrão, ao seu senhor, esse escravo aqui, para Jesus, se ele for batizado, para Jesus, ele é igual ao patrão, segundo a visão de Jesus. Mas que dentro daquela sociedade, o escravo deve continuar sendo escravo e o patrão, o proprietário, sendo o patrão. Da mesma forma, a relação homem e mulher, macho e fêmea. Para Paulo, o homem é o superior na sociedade, a mulher é um ser inferior. Mas os dois são equiparados diante da graça de Jesus. Mas dentro da sociedade são diferentes. O homem está acima da mulher. É isso aí o discurso de Paulo em todas as suas cartas. E aqui ele diz que, certos de que cada servo, cada escravo, se fizer alguma coisa boa, coitado do escravo, receberá isso outra vez do Senhor Deus. Isso aqui não recebe nada, coitado. Quer seja escravo, quer seja livre. Muito bem. E aqui, no versículo 9, o apóstolo Paulo faz uma recomendação aos proprietários dos escravos, que são os senhores. Veja o que Paulo diz. E vós, senhores, proprietários de escravos, de igual modo, procedei para com eles, para com os escravos, deixando as ameaças, não ameaçando os escravos. Sabendo que o Senhor, veja aqui, o Senhor Deus, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso aqui é outro discurso infantil do apóstolo Paulo no final aqui, dizendo que não há acepção de pessoas para o Deus hebreu. Claro que há, como já mostrei aí em vários vídeos. Mas aqui o apóstolo Paulo, gente, está dizendo aos proprietários de escravos que eles devem deixar as ameaças para longe, para que eles não ameacem seus escravos, para que eles não batam em seus escravos, porque agindo assim, Deus vai ficar feliz, veja, Deus vai ficar feliz com o comportamento dos patrões aí, dos proprietários de escravos. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui que a escravidão é uma coisa maravilhosa para o Deus hebreu e que os proprietários de escravos devem tratar com carinho seus escravos, mas que a escravidão ali ela é aprovada pelo Deus. Correto, gente? Em Tito, depois de Gálatas também, veja lá novamente o apóstolo Paulo levantando a bandeira a favor da escravidão. Ele diz em Tito capítulo 2, versículos 9 e 10, escreve assim o apóstolo Paulo: quanto aos servos, isto é, quanto aos escravos, veja aí o que ele diz, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor,
dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, que os escravos, coitados, devem ser obedientes ao seu senhor, ao patrão deles, ao proprietário deles, não dando ali motivos de irritação, para que os escravos, diante de seus patrões, diante de seus proprietários, não furtem. Porque se os escravos continuarem obedientes, obedecendo aqui ao patrão, se os escravos não furtarem, não forem respondões, coitados, eles aqui estão agradando ao próprio Deus hebreu, que adorava a escravidão. Veja aí, que os escravos sejam fiéis a seus patrões, porque aí essa fidelidade dos escravos diante dos patrões, essa fidelidade agradava aqui a doutrina do Deus hebreu. Entendeu, gente? O apóstolo Paulo aqui, em mais uma defesa da escravidão. Viu aí? Muito bem. E vamos terminar aqui com mais um exemplo. Eu poderia dar mais exemplos de o apóstolo Paulo aí levantando a bandeira a favor da escravidão. Mas basta isso aqui. No outro quadro, vou dar exemplos do apóstolo Paulo colocando a mulher, como sempre, no plano inferior. Então, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2, novamente, o apóstolo Paulo aqui trata dos escravos. Ele diz assim: todos os servos, isto é, todos os escravos que estão debaixo de jugo, considerem dignos, veja que absurdo, não é, gente? Considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então você vê aqui que o próprio apóstolo Paulo está dizendo que a escravidão aqui de pessoas na época dele eram uma virtude, eram uma honra para o próprio Deus e a doutrina cristã. Então você vê aqui que no mundo do apóstolo Paulo, a escravidão era uma coisa normal. E era uma coisa normal e o escravo deveria sempre ser obediente, manter ali a fidelidade diante de seu proprietário, porque agindo assim, o escravo estava agradando também a Deus. Então, você viu aqui, de forma fácil, que o discurso de Paulo é que os escravos devem continuar escravos e que, se aceitarem a Jesus, eles continuarão escravos. Só que, diante de Jesus, eles são iguais aos seus patrões. É isso aí o discurso de Paulo. Vejamos agora no último quadro, gente, passagens do apóstolo Paulo ali colocando a mulher como um ser inferior. E isso em todo o discurso dele. Neste quadro, passagens de Paulo levantando a bandeira a favor da escravidão. Vejamos agora quanto à mulher. Muito bem, peguei agora 3 textos aí do apóstolo Paulo. E aqui, mais uma vez, ele levanta a bandeira a favor da supremacia do homem macho em detrimento da mulher. Veja aí, e tudo depois de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Em Efésios, temos capítulo 5, versículos 22 e 23. Vejam a visão negativa que o apóstolo Paulo tinha sobre a mulher. Diz ele, as mulheres, vejam lá, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, as mulheres devem ser submissas ao marido, e como também são submissas ao Deus cristão, correto?
E continuou Paulo: porque o marido é o cabeça da mulher. Veja aqui, a posição superior do homem diante da fêmea, o macho. O marido é o cabeça da mulher. É por isso que no tempo de Paulo, a mulher apenas aprendia, ela não dizia nada, ela era uma imbecil, uma idiota, ela apenas ouvia o marido, não podia nem reclamar, não podia falar nas ruas, fora de casa. Esse é o mundo do apóstolo Paulo. É por isso que a cabeça dele é a cabeça de uma pessoa retrógrada, porque no mundo dele era assim. É preciso que você entenda isso, e não no nosso mundo de hoje. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, Cristo é aqui o dirigente da igreja, o governante da igreja, e o homem, o governante da mulher. Não é? Muito bem. E vamos agora a mais um trecho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 14. Você vê aí novamente a propaganda do apóstolo Paulo em favor do macho, do homem, em detrimento da mulher, porque isso aí era uma ignorância muito comum na época dele, mas não no mundo de hoje. Então o apóstolo Paulo escreve assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Viu aí, gente? Que a mulher reconheça sua insignificância, que a mulher reconheça sua inferioridade em relação ao macho. Muito bem, e continua o Paulo: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Veja a ignorância do texto. Ele diz aqui que a mulher deve ser inferior ao homem, deve ficar em silêncio, porque lá na lenda de Gênesis, Deus criou primeiramente o macho e depois é que criou a mulher. Então, veja a ingenuidade, a irracionalidade da alegação do apóstolo Paulo para colocar a mulher num plano inferior. Ora, veja a idiotice do apóstolo Paulo. Porque na lenda de Adão e Eva, lá em Gênesis, porque o homem foi criado primeiro e a mulher depois? Por quê? Ora, porque no Novo Testamento e também no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, as duas sociedades ali são sociedades patriarcais, em que o homem era a prioridade e a mulher a inferioridade. Logo, se na lenda de Gênesis, quando aquela lenda foi escrita, foi colocado ali que o homem foi criado primeiro. Por quê? Porque na visão deles, o homem era o macho, era o ser mais importante da terra. E a mulher só veio depois, e só para fazer companhia ao macho. Não havia necessidade de Deus ter criado a mulher, mas só criou a mulher para fazer companhia ao macho. E nada mais. A mulher só serve para fazer companhia. Esse é o mundo ignorante de apóstolo Paulo. E ele diz: e Adão não foi iludido. Veja aí. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja aqui outra ignorância. Ele diz que o Adão, o macho, o homem, não foi iludido. Por quê? Porque na sociedade patriarcal, onde morou, onde viveu, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, como também na sociedade patriarcal que criou a lenda de Adão e Eva, é óbvio que eles iam colocar aqui que o Adão, por ser macho, era muito inteligente e que não ia cair na conversa da serpente. Só mesmo uma pessoa idiota como a mulher para ser enganada pela serpente. E aí está o texto de Paulo. Você vê aqui, gente, de forma clara
incontestável isso aqui, que no mundo do apóstolo Paulo, no mundo da Bíblia, a mulher era considerada um ser inferior. Daí os textos bíblicos colocarem a mulher numa lata de lixo, correto? Em Tito, depois também de Gálatas, capítulo 3, em Tito, capítulo 2, versículo 5, mais uma vez aqui o apóstolo Paulo mostra a inferioridade da mulher diante do homem, do macho. Diz ele para as mulheres casadas, ele diz aí, ó, eu dou um conselho para que serem sensatas, que as mulheres sejam honestas, que as mulheres casadas sejam boas donas de casa, somente donas de casa e nada mais, profissão alguma, que as mulheres casadas sejam bondosas, que as mulheres casadas estejam sujeitas ao marido, veja aí, submissas ao marido, ao macho, para que, veja aí, ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então ele está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido, deve ser sujeita ao marido, deve ficar calada, deve se reduzir apenas aos serviços de casa, porque isso aí está na palavra de Deus. A palavra de Deus quer que a mulher seja inferior ao homem, que a mulher seja sujeita ao macho. Gente, Deus algum existe, palavra de Deus alguma existe, isso aqui é o homem que cria deuses, é o homem que cria essas leis malucas e coloca como um Deus ali, sendo o autor. Então você viu aqui, gente, de forma clara, com apenas 3 exemplos bíblicos, aqui que a mulher é um ser inferior no mundo da Bíblia e que a escravidão no mundo bíblico também era coisa maravilhosa, normal. Portanto, vou terminar o vídeo voltando aqui novamente às palavras do Leandro Carnal. Apenas o conserto que eu faço, porque ele ali insinua que em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que ali o apóstolo Paulo é bem provável que está levantando a bandeira contra a escravidão e contra a inferioridade da mulher, dizendo que homem e mulher são iguais diante da graça do Senhor Jesus e que escravo e proprietário são iguais também. E aí vem a minha explicação. Não é esse o sentido. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem, que o escravo, ele caindo na graça, se entregando a Jesus, esse escravo aí, para Jesus, ele será visto de forma igual ao proprietário dele. Mas dentro da sociedade, ele continua escravo, porque isso é do agrado de Deus. E o patrão continua patrão, porque isso é do agrado de Deus. É isso aí. Da mesma forma, em relação à mulher, Leandro Carnal insinuou ali que entendeu que o apóstolo Paulo estava ali defendendo a mulher em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não. Está dizendo ali que a mulher que se entregar a Jesus, aos olhos de Jesus, ela é igual ao homem. Só que dentro da sociedade em que ele vivia, a mulher deveria continuar sendo inferior, porque isso faz parte da palavra de Deus, e que o homem é superior, entendeu? Portanto, aí mais um vídeo, e um abraço aí a vários internautas que acompanham aí meus vídeos na internet, Edson Martins, Telmo Gama, Racier, Fábio de Oliveira Lima, que tem um canal maravilhoso, não é? Aí na internet, Fábio de Oliveira Lima, o grande Aparecido Bebedouro e suas brincadeiras. Um abraço aí ao... Enfim, são vários aí, não é? Vários. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.